A Comissão de Educação altera cronograma de tramitação do projeto que define metas para o setor nos próximos 10 anos. Criação de banco de dados para ajudar na localização de pessoas desaparecidas recebe a aprovação da Comissão de Direitos Humanos. Desarquivada a proposta de emenda constitucional que altera a forma de recolhimento do ISS nas compras com cartão de crédito. E mais os números de uma pesquisa inédita que traça o perfil das câmaras de vereadores do Estado. Agora, no Notícias da Semana. O trabalho de busca a desaparecidos em Santa Catarina está prestes a ganhar um novo aliado. Trata-se de um banco de dados que pode ajudar na localização dessas pessoas. A criação da ferramenta é tema de um projeto que vem sendo discutido aqui na Assembleia Legislativa. A matéria recebeu a aprovação da Comissão de Direitos Humanos. A comissão aprovou por unanimidade o projeto de lei de autoria do deputado Valmir Comim, do Partido Progressista. O relator da matéria foi o deputado Dalmo Claro de Oliveira, do PMDB, que deu parecer favorável. O projeto institui a política estadual de busca de pessoas desaparecidas em Santa Catarina. De acordo com o Sistema Integrado de Segurança Pública, o número de desaparecidos no estado ultrapassa os 6.000, sendo 80 crianças. Por isso, o projeto propõe a criação de um banco de dados com informações sobre todas essas pessoas e de um instrumento legal que defina diretrizes para a política de busca. Para aquelas pessoas e famílias que convivem com esses casos, há necessidade de uma política de apoio, de amparo e de auxílio, inclusive a busca dessas pessoas. E esse é um problema não tão raro na sociedade e talvez até crescente no mundo moderno, com tantas dificuldades e conflitos sociais, emocionais, uso de drogas. Então é importante que o Estado tenha assim, uma política afirmativa de apoio à busca dessas pessoas desaparecidas. Outro projeto de lei aprovado pelos parlamentares integrantes da Comissão de Direitos Humanos foi o que institui o Programa de Gestão Financeira Familiar no Sistema Educacional de Ensino. A proposição é de autoria do deputado Neudi Sareta, do Partido dos Trabalhadores, e teve como relator o deputado Ismael dos Santos, do PSD. A ideia é promover palestras e oficinas sobre educação financeira para alunos dos níveis fundamental e médio. A prevenção se começa na família e passa necessariamente pela escola. Daí a importância de nós termos, de forma transversal, na matemática, na geografia, na química, na biologia, falando sobre essa perspectiva de como, de fato, trabalhar com o dinheiro, de como trabalhar com as finanças, para que, de fato, essa nova geração possa ter uma perspectiva mais segura do nosso Brasil, inclusive na perspectiva do planejamento familiar e do planejamento das políticas públicas no que diz respeito ao setor financeiro. A situação dos imigrantes que chegam ao Estado continua preocupando os parlamentares, membros da Comissão de Direitos Humanos. Na reunião desta quarta-feira, eles homologaram a criação de um grupo de trabalho para debater os problemas enfrentados pelos imigrantes em Santa Catarina. Este é um dos resultados da audiência pública realizada no final de junho sobre o tema. Toda a primeira sexta-feira do mês haverá uma reunião na Assembleia Legislativa com a participação de entidades envolvidas com a questão e de representantes da comissão, que deverá dar apoio técnico e administrativo ao grupo. A intenção é lutar por políticas públicas que garantam aos imigrantes acesso a direitos básicos, como trabalho, moradia, saúde e educação, e que também evitem que eles sejam vítimas de discriminação. Durante a reunião, os parlamentares também aprovaram a realização na Assembleia Legislativa do primeiro seminário sobre migrações recentes em Santa Catarina e os direitos fundamentais dos trabalhadores. O evento deverá ser realizado nos dias 6 e 7 de outubro, com o apoio da comissão, e vem sendo organizado pelo Observatório das Migrações de Santa Catarina, mantido pela UDESC e várias outras entidades de apoio. Nós estamos com um conjunto de entidades que têm muita responsabilidade, estão tocando esses temas, estão debatendo esses temas, e aí o seminário, a comissão e a Assembleia Legislativa vai participar ativamente da realização desse seminário, justamente para acumular mais e propor políticas para o Estado e debater, inclusive, com a sociedade. Debates também na Comissão de Constituição e Justiça, onde os deputados aprovaram 2 projetos.
Um deles classifica a maricultura como atividade de interesse social e econômico. Santa Catarina é o maior produtor de moluscos bivalves do país e o segundo maior de todas as Américas. Diante da importância do Estado na comercialização desse tipo de frutos do mar, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou um projeto de lei de autoria do deputado Jean Kuhlmann, do PSD, que declara a maricultura como atividade de interesse econômico e social do Estado. Segundo o texto, o objetivo é garantir legitimidade e segurança jurídica ao maricultor, além de viabilizar a regularização de áreas litorâneas para o beneficiamento e escoamento da produção. Também foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça o projeto de lei que isenta os municípios catarinenses de pagarem taxas referentes ao licenciamento ambiental na extração de lavra a céu aberto por escavação. A semana também foi de aprovações na Comissão de Finanças e Tributação. Entre os projetos que receberam sinal verde dos parlamentares, destaque para o que institui o Conselho Estadual da Juventude. De autoria do Governo do Estado, o projeto de lei 284.5 deu entrada na Assembleia Legislativa em julho de 2013. A ideia do PL é promover políticas públicas voltadas para a população entre 15 e 29 anos de idade. O texto aprovado na Comissão de Finanças foi o original, que propõe que o Conselho tenha composição paritária entre governo e sociedade civil, num total de 20 membros. O relator do PL, deputado estadual do PSB, Patrício Destro, comentou a proposta. A primeira proposta apresentada pelo governo do estado foi justamente que o conselho fosse paritário, tivesse metade das cadeiras ocupadas pela sociedade civil organizada e a outra metade pelo governo do estado, com seus representantes. E nós entendemos que é esse o melhor modelo também. Em algumas audiências foi dito que seria 20 e 10, o governo com 10 e 20 da sociedade civil, mas nós entendemos que o melhor modelo é fazer da forma democrática, onde cada um possa ter a igualdade nas decisões. E é isso que nós tentamos manter, então, a ideia original do governo. Outro projeto aprovado na reunião dessa quarta-feira foi o PL 184.2 de 2015, de autoria do deputado Rodrigo Minotto, do PDT. O texto prevê a publicação diária da agenda de atos políticos de representantes do Poder Executivo, entre eles o governador, o vice-governador e os secretários de Estado. Já na Comissão de Educação, deputados definiram um novo cronograma de tramitação para o Plano Estadual de Educação. A matéria que define metas para o setor nos próximos 10 anos segue em análise pela Comissão de Finanças. De acordo com o presidente da comissão, deputado estadual do PMDB, Valdir Cobalcini, originalmente o projeto do Plano Estadual de Educação seria votado em plenário no dia 2 de setembro. Entretanto, como a proposta ainda está sob análise da Comissão de Finanças e Tributação, o calendário sofreu alterações. A princípio, o Plano Estadual de Educação será votado em plenário no dia 22 de setembro. Antes disso, o texto ainda deve receber emendas na Comissão de Educação. Nós vamos ter 2 semanas para concluirmos o nosso relatório, mas não há nenhum prejuízo no sentido de que se delibere antes do final do mês. Da nossa parte, é consenso na comissão de que nós vamos fazer um grande esforço no sentido de que no mês de setembro o projeto possa ser aprovado e sancionado pelo governador. Na próxima semana, a comissão vai receber representantes de entidades que compõem o Conselho Estadual de Educação para mais um debate sobre o plano. Essa discussão já foi tema de 8 audiências públicas realizadas em diversas regiões do estado. A última delas aconteceu em Florianópolis no dia 21 de agosto. Durante esses encontros, foram colhidas sugestões que podem ser transformadas em emendas ao projeto. O Plano Estadual de Educação foi enviado para o Parlamento em junho desse ano pelo governo do estado. A proposta é que o documento norteie todas as ações da educação em Santa Catarina pelos próximos 10 anos. E veja ainda hoje, comissão parlamentar responsável pela revisão do regimento interno da Assembleia apresenta a primeira etapa do projeto. Os detalhes da mudança você confere depois do intervalo, aqui no Notícias da Semana.
Deputados da Comissão de Turismo e Meio Ambiente receberam esta semana a visita de representantes da Associação dos Centros de Convenção aqui do estado. Eles vieram discutir com os deputados o fortalecimento do setor. A associação representa 28 centros de convenção, públicos e privados. Os eventos feitos nesses locais movimentam a economia do estado, trazendo turistas entre os meses de março e dezembro. É o turismo de negócios. A associação busca o fortalecimento do setor, mas precisa de apoio e pede ajuda na solução de impasses enfrentados pelo segmento. Um deles é, na realidade, uma maior autonomia dos centros de convenções junto à Santur, junto à Secretaria do Estado. Nós hoje trabalhamos para que exista uma divulgação, um material, um stand, para que esses centros de convenções tenham a oportunidade de divulgar. Nós não temos isso e somos totalmente excluídos. A outra é os bombeiros, as normas do Corpo de Bombeiro. A cada dia essa norma muda. E outra também, na realidade, é a respeito à energia, a Celesc. O preço que os centros de convenções estão pagando pelo quilowatts é muito caro em relação a todos os outros centros de convenções desse país. Os representantes da Associação dos Centros de Convenção participaram do encontro a convite do deputado Geloit Pré, do PCdoB. Eles apresentaram os problemas e discutiram com os parlamentares sobre as reivindicações. Ao final, a comissão decidiu fazer uma audiência pública para debater as possíveis soluções. Provavelmente no mês de outubro nós estaremos realizando uma audiência pública para que ali sim, com um número maior de participantes, com todas as partes envolvidas, possamos dar encaminhamentos para buscar a questão dos espaços para 2016 e também para o turismo em Santa Catarina, que é muito importante. A gente quer discutir o formato da cobrança de energia elétrica, que às vezes inviabiliza grandes eventos vir para Santa Catarina, a discussão das múltiplas interpretações por parte do Corpo de Bombeiros, quando analisa todas as licenças que são fornecidas por eles, e, obviamente, uma política de Estado para divulgação e captação de eventos. O suplente Jean Loipré, do PCdoB, deixou a Assembleia Legislativa esta semana. Foram 2 meses de mandato em substituição ao deputado César Valduga, que esteve licenciado. Antes de deixar o parlamento, o deputado Jean solicitou o desarquivamento de uma proposta de emenda constitucional. A PEC sugere mudanças no recolhimento do imposto sobre serviços nas compras com cartão de crédito. Jean Loipré estava ocupando a vaga do parlamentar César Valduga, do PCdoB, que solicitou uma licença de 60 dias para permitir o rodízio entre os suplentes. Membro do Partido Comunista do Brasil, Loipré concorreu a deputado estadual em 2014 dentro da coligação Frente Popular e conquistou quase 11 mil votos. Tem como base eleitoral a região de Jaraguá do Sul, no norte de Santa Catarina. Ao longo dos 2 meses em que esteve no parlamento, apresentou 13 projetos de lei. Nós trabalhamos para que o Estado e o próprio país possa futuramente estar trabalhando com 1% do seu orçamento sendo aplicado no esporte, porque isso eu tenho certeza que ajudará muito na educação, na saúde e em outras áreas do país. Nós atuamos com projetos na área do meio ambiente, que também é uma área que tem uma relação muito próxima com a nossa cidade. A questão do turismo religioso, o projeto da PEC do cartão de crédito, que era um projeto da deputada Ângela Albini, que nós retomamos a partir desse momento para que possa ser uma realidade e gerar mais renda para os municípios sem onerar as pessoas através de criação de novos tributos. Durante o discurso de despedida do parlamento, o deputado também destacou como uma grande conquista a manutenção da OLESC, os Jogos da Juventude Catarinense, e da Paragesc, os Jogos Escolares Paradesportivos de Santa Catarina. A Fundação Catarinense de Esporte havia anunciado o cancelamento dos eventos deste ano. Nós realmente questionamos bastante o posicionamento inicial do governo e no final de toda essa discussão o governo voltou atrás e estará realizando agora nos meses de outubro, novembro, essas 2 competições. A OLESC provavelmente até será na minha cidade, Jaraguá do Sul, então a luta que nós iniciamos agora a gente finaliza em Jaraguá do Sul e o Paragesc também está sendo definido também nos próximos dias. Mas foi importante destacar que o trabalho legislativo mostrou que além de acompanhar as contas, além de fazer leis, também auxilia nas boas ações do Estado. A comissão parlamentar responsável pela revisão do regimento interno da Assembleia apresentou a primeira etapa do projeto. A proposta atualiza o documento que define cada detalhe do rito legislativo, como conta a repórter Maria Helena Salles.
A atividade legislativa é solene, cheia de formalidades, ritos e padronizações. Para isso, servidores e parlamentares seguem o regimento interno, um conjunto de normas que regulamenta essas ações. Na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, a última atualização do regimento foi feita em 2002. Nesses 13 anos, muitas mudanças aconteceram no dia a dia da população e também nas atividades do Poder Legislativo Estadual, mas não houve alteração das normas internas. Esta comissão parlamentar, formada por deputados e servidores, está encarregada de promover as mudanças necessárias. Eles estudaram item por item do conjunto de normas e também expediram ofícios aos poderes executivo e judiciário, ao Ministério Público e Tribunal de Contas, informando sobre o início da atualização e pedindo sugestões. Através do site da Assembleia Legislativa, qualquer pessoa pôde opinar. Depois de 6 meses de trabalho, o presidente deputado Aldo Schneider, do PMDB, fez a entrega oficial à Procuradoria da Casa do projeto de resolução contendo todas as alterações propostas. A Procuradoria vai fazer uma análise sobre a adequação da proposta à Constituição Estadual, vai encaminhar para a presidência levar o assunto para ser debatido na mesa da Assembleia e fazer um encaminhamento formal então, para o plenário, começar a tramitação formal do projeto. A expectativa é que até o final do ano todos os procedimentos de tramitação da proposta sejam concluídos, para que ele entre em vigor no ano que vem. Entre as atualizações de maior impacto estão, por exemplo, a retirada das votações secretas, que continuam previstas no regimento interno, o fim do limite de comissões das quais um deputado pode participar, e as novas atribuições da Comissão de Finanças e Tributação, que poderá, por exemplo, realizar auditorias no Tribunal de Contas do Estado. Outra novidade deve ser a criação de um horário para que o cidadão possa se manifestar em plenário. Também está prevista a inversão da ordem de tramitação dos projetos nas comissões, deixando a Comissão de Finanças e a Comissão de Constituição e Justiça para o final. Hoje, elas abrem a análise. O servidor Pedro Mendes coordenou os trabalhos para a elaboração do projeto de resolução. Para ele, as mudanças devem agilizar as atividades legislativas. A primeira parte do trabalho foi ver o que é que já está aprovado em legislações esparsas da própria Casa ou do governo federal que afeta o nosso regimento interno. Então, nós atualizamos para aquilo que já é sem estar ainda no regimento. Então, nós atualizamos. O segundo passo foi que nós procuramos ver o costume que está entre o regimento de 2002, portanto, há 13 anos atrás. Então, o que de lá para cá mudou, que a Casa já está adotando, ou seja, o costume, para dar validade ao que se faz e velocidade. O deputado Aldo Schneider pretende que até o final do ano todo o trabalho esteja concluído. Acreditamos de que nós estamos na vanguarda em termos de regimento também das Assembleias Legislativas, até porque tu vê que nós estamos aí há praticamente 8 meses de mandato dessa legislatura e nós já estamos reformando o regimento interno, que isso é importantíssimo aí para a partir de 2015, quiçá nós possamos nos pautar por esse trabalho feito pelos nossos colaboradores, com a participação de todos os deputados. E veja ainda hoje, a Escola do Legislativo divulga números de uma pesquisa inédita com o perfil das câmaras de vereadores de Santa Catarina. Os detalhes em instantes aqui no Notícias da Semana. A Escola do Legislativo divulgou nesta semana os números de uma pesquisa que traça o perfil das câmaras de vereadores de Santa Catarina. O levantamento vai auxiliar na formação e capacitação de lideranças pela escola, como mostra a repórter Delona Busso. A pesquisa foi realizada ao longo de 2014 e os dados colhidos foram analisados no primeiro semestre deste ano.
292 câmaras de vereadores participaram do levantamento. Mais de 1.000 vereadores e 1.800 servidores dos parlamentos municipais responderam ao questionário. O primeiro censo legislativo municipal catarinense é resultado de uma parceria entre a Assembleia Legislativa e o Programa de Pós-Graduação em Sociologia Política da Universidade Federal de Santa Catarina. 40 pesquisadores participaram da coleta e da análise das informações. Quase 3.000 questionários foram distribuídos via e-mail, correios e presencialmente e alimentaram uma plataforma de pesquisas que vai permitir o cruzamento de centenas de dados. Durante a entrevista coletiva realizada no Parlamento, foram apresentadas algumas informações já consolidadas. Entre os pontos levantados estão as deficiências estruturais enfrentadas por grande parte das câmaras de vereadores. Em geral, elas ou funcionam muito próximo das prefeituras ou mesmo em prédios contíguos às prefeituras. Em segundo lugar, o fato de que 1/3 das câmaras de vereadores reclamam de dificuldades técnicas com os seus computadores, com a qualidade dos seus computadores ou das suas conexões à internet. Em terceiro lugar, parece claro que as câmaras, embora tenham espaços para a população, têm espaços que são muito pequenos, visivelmente incompatíveis com o porte da sociedade catarinense, com a necessidade de uma interação mais forte entre sociedade e poder legislativo. Outro ponto levantado pelo censo foi a realização de eventos para discutir projetos legislativos diretamente com a comunidade. Quase metade, 46,8%, não realizou nenhum evento como audiências públicas ou reuniões com lideranças comunitárias. O levantamento também colheu informações sobre o perfil dos servidores. Descobriu que a escolaridade da maioria é alta, com ensino superior completo ou pós-graduação. Entre os vereadores, o nível é menor. A maioria tem, no máximo, o ensino médio ou técnico completo. Ainda conforme o censo, os homens são maioria entre os vereadores, ocupando 86,4% das cadeiras. E a maior parte tem um perfil mais conservador em questões como aborto ou homofobia. Outros dados impressionaram os pesquisadores. Nos chamou a atenção o fato de que os vereadores têm uma idade um pouco mais elevada do que, em geral, a população. O número de jovens no trabalho legislativo é muito pequeno. Também nos chamou a atenção o fato de que 45% dos vereadores provêm de famílias de políticos, o que indica que a taxa de renovação na composição dos parlamentos é menor do que a gente pode imaginar. Todas as informações do primeiro censo legislativo municipal catarinense ficarão acessíveis na internet, através do site da Escola do Legislativo, no ícone Publicações. O deputado Romildo Titon, do PMDB, que preside a escola, reforçou a importância deste primeiro censo. Primeiro, é um estudo que a sociedade pode ter acesso, né? O poder público, de um modo geral, pode ter uma avaliação de comparação do município com outro. E um outro lado é a Escola do Legislativo, que pretende, além de mostrar esses números à sociedade, também poder direcionar o seu trabalho de profissionalização que a gente faz com parceria com as câmaras municipais. Internautas que acessarem o portal da Assembleia Legislativa a partir de agora vão se deparar com uma novidade. A página de cada um dos 40 deputados conta com um novo recurso voltado a pessoas surdas. Todos os parlamentares estarão identificados pelos sinais que receberam em Libras. É a primeira etapa de um projeto maior, como conta a repórter Maria Helena Salles. Faz 2 anos que as sessões ordinárias da Assembleia Legislativa transmitidas pela TVAL passaram a ter tradução para Libras, a linguagem brasileira de sinais. A inovação permitiu que as pessoas surdas acompanhem com mais facilidade o que é discutido e votado pelos deputados estaduais. É o mesmo modelo adotado por outras TVs públicas, como as emissoras do Senado e da Câmara Federal em Brasília, promovendo a inclusão dos surdos. Agora, este serviço vai estar disponível também no site da Assembleia, numa iniciativa inédita no país. A equipe de informática está desenvolvendo um projeto chamado Glossário Legislativo, com as informações mais importantes para que a população entenda as atividades da casa. Tudo com tradução para Libras. A primeira etapa do projeto já está funcionando. Quando alguém entra na página com o perfil de um dos 40 deputados, encontra ao lado do nome um ícone que dá acesso ao sinal que identifica aquele parlamentar.
A ideia de inserir a língua brasileira de sinais também no site é da equipe de intérpretes de Libras da Assembleia Legislativa. Nós adotamos os sinais para facilitar que a comunidade surda identificasse os deputados, né? De acordo com cada característica física de algum deles, a gente convencionou os sinais para que a comunidade surda não perdesse o contexto do que a gente estivesse traduzindo, até porque se a gente fosse soletrar os nomes de cada deputado, pelo tempo que nós temos, por ser um trabalho feito ao vivo, a gente perderia muita informação. Então, por exemplo, nós convencionamos alguns sinais bem icônicos até, né, de acordo com alguma característica física de cada deputado. Por exemplo, o Romildo Titon, né, o sinal aqui, Neudi Sareta ou Manuel Mota. Então, são alguns sinais, por exemplo, que a gente convencionou, nossa equipe, né. Mas qual a vantagem destes sinais ficarem à disposição no site? É um meio da comunidade surda poder pesquisar qual o sinal que a gente está fazendo. Se a gente deixasse isso meio solto na tradução, ele teria que assistir várias vezes para identificar o sinal que a gente estava fazendo correspondente ao deputado. E clicando, vai abrir a imagem com o sinal correspondente a cada deputado. No portal da Transparência da Assembleia já existe um dicionário que explica o significado dos principais termos usados na atividade legislativa. O próximo passo do projeto é que esses verbetes também tenham tradução para Libras. Por exemplo, uma palavra, vamos dizer, plebiscito. Se a gente fosse soletrar essa palavra, até a gente terminar, a gente já perdeu o contexto de toda a fala. Então, havendo um sinal específico para algumas terminologias que são mais usadas no plenário, a gente consegue facilitar o nosso trabalho e passar uma informação mais correta. O projeto visa aproximar ainda mais as atividades parlamentares da população. E o Notícias de hoje termina mostrando o tradicional encontro de corais realizado pela Assembleia Legislativa. O evento chega à 8ª edição e se consolida como um dos principais do gênero aqui no estado. Intercalando repertórios que incluíram músicas clássicas, religiosas e populares, 6 grupos vocais apresentaram-se durante o 8º encontro de corais da Assembleia Legislativa. O anfitrião, o coral da Assembleia Legislativa, deu início à noite musical com a apresentação de 4 canções. O grupo é formado por 30 coralistas, entre eles servidores da instituição e membros da comunidade. Fundado há 15 anos, prioriza em seu repertório canções nacionais. É uma característica do projeto, está aberto à participação das pessoas que vêm da comunidade, muitas vezes pessoas que se deslocam para a nossa capital, cantavam no coral lá do sul do estado ou da serra, vêm para cá trabalhar e aqui encontram uma oportunidade também de continuar essa atividade do canto, cantando no Coral da Leste, que está aberto aí a todas as pessoas que moram aqui na capital. Um dos destaques desta edição foi a grande participação de corais mantidos por instituições públicas. Entre eles, o da UFSC, que faz questão de participar todos os anos do encontro. A gente faz questão de participar pelo convite do Reginaldo também, da Programação Cultural da Assembleia, mas principalmente porque é um dos poucos, ou acho que é o único encontro que já tem uma tradição, e todos os anos, é o 8º, né? E aqui em Florianópolis, né? Então a gente procura participar todos os anos com o coral ou com o madrigal da universidade, a gente vem prestigiar. Dos 6 corais presentes, o único de fora da capital foi o de Nova Veneza, no sul do estado. Especializado em música sacra e em canções típicas da colonização italiana, o coral veio divulgar a cultura de Nova Veneza pela primeira vez na Assembleia. Quando nós recebemos o convite de primeira mão, a gente já aceitou, porque é uma satisfação muito grande. A gente só ouve falar da Assembleia e a gente não vê, é difícil a gente visitar. Vindo lá do sul, né, Nova Veneza, o município pequeno. Então a gente está muito contente e muito agradecido por esse momento maravilhoso. O Parlamento Estadual prestou uma homenagem a todos os corais presentes, entregando uma placa em agradecimento pela participação no encontro. Na sequência, cada grupo apresentou suas canções e encantou o público, que lotou o auditório Antonieta de Barros.
Por hoje é só, o Notícias vai ficando por aqui. A gente se vê semana que vem, no mesmo horário. Até lá.